A palavra diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu de seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormento. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos, ouça-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até ele, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Irmãos, pode se assentar. Eu confesso que no início da minha caminhada com Deus, que eu ia ler essa passagem, e eu lia esse versículo, né, que Abraão responde ao rico. Ele fala, né, que: filho, lembre-se de que você recebeu seus bens durante a vida, e esse recebeu só mal. E quando eu li essa passagem, e principalmente esse versículo, eu ficava me perguntando assim: então, a pessoa quando vive bem aqui na terra e é rico, ele já tem como destino o inferno? E do contrário, quem é pobre, miserável, só tem uma vida de luta, vai para o céu? Eu ficava me perguntando isso, né? E você sabia que há umas décadas ou séculos atrás, era muito costume pessoas fazerem voto de pobreza por entenderem assim, que se eu for rico eu estou pecando, e se eu for pobre Deus vai se agradar de mim e eu terei a vida eterna. E isso era muito comum, principalmente no meio dos católicos. Mas eu quero dizer para você que não tem nada a ver com isso. Ser rico não é pecado e ser pobre não é dádiva. Não tem nada a ver com isso, né? E durante a ministração você vai ver que foi muito além disso. E não, a base de tudo não é isso, né? De que aquele rico foi para o inferno por ser rico e o pobre foi para o céu, né? O mendigo foi para o céu por ser um mendigo. E assim, irmãos, também algo nessa passagem que os teólogos discutem: se essa história é uma parábola ou se realmente isso aconteceu. E na minha opinião, isso realmente aconteceu. Eu creio que uma das pessoas que a gente vai conhecer no céu é Lázaro. Sabe por quê? Jesus, ele contou muitas parábolas, mas quando ele ia iniciar uma parábola, o que é que ele falava? Ele falava mais ou menos assim: o reino do céu é semelhante a...
né? O reino dos céus é como, ou seja, ele fazia uma comparação. Mas aqui ele começa falando assim: havia certo homem. Ou seja, esse homem existiu. E aqui existe, fala-se sobre Abraão. A gente sabe que Abraão não é uma parábola. Abraão é o pai da fé. E também em nenhuma outra parábola, em nenhuma outra passagem que é parábola, as pessoas, os personagens têm nome. Então aqui Lázaro é chamado pelo nome. Eu creio que Jesus não chamou o rico pelo nome, porque Deus ele queria exaltar ali o nome de Lázaro e Abraão, né? Os justos ressuscitarão no último dia para a glória, né? E assim, então eu quero compartilhar isso, que para mim isso é uma história que verdadeiramente aconteceu. E que Jesus, ele contou quando estava aqui na terra para servir de testemunho, e que Lucas registrou isso para que sirva de testemunho para nós que hoje estamos lendo e meditando nessa passagem. Então, irmãos, tudo que Jesus falou foi para o nosso ensino, e tudo que o Espírito Santo, né, inspirou os homens para escrever foi para ministrar para a raça humana através da palavra. Amém? Então, irmãos, algo que me chama a atenção nesse texto é que a vida do rico, ela foi exposta com muitos detalhes. Há vários detalhes na vida do rico que foi exposto aqui, e não foi à toa, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que o inferno, ele é real. Nós estamos vivendo numa geração que é uma geração que se magoa com qualquer coisa, que não suporta ouvir a verdade. E a palavra inferno, e falar que verdadeiramente existe o inferno, é muito, como eu posso falar, é um confronto muito forte para essa geração. Mas eu digo para você, Jesus falou sobre o inferno. Foi o próprio Jesus que abriu a boca dele e falou e contou essa história. E se Jesus falou sobre o inferno, é porque ele quer que isso seja dito. As pessoas precisam saber da verdade. Eu lembro muito bem quando eu não tinha conhecimento da Bíblia, mas eu acreditava em Deus. E eu me apegava, tipo assim, quando eu morrer e for me encontrar com Deus, eu acho assim que Deus vai ver que eu nunca matei ninguém, nunca roubei. Então eu acho que por causa disso, Deus vai me poupar e eu vou para o céu. Irmãos, e não tem nada a ver com isso. A palavra diz que todos pecaram e já estão condenados. O inferno é o destino de todo pecador. E Jesus quer que a igreja hoje continue falando sobre inferno, porque é verdade. Lá em Marcos, no capítulo 9, Marcos 9, o versículo 43, eu vou ler aqui, diz assim: Jesus fala isso: e se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a. Pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo as duas mãos ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. E no 45 ele diz assim: e se o teu pé leva você a tropeçar, corte-o. Pois é melhor você entrar aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. E no versículo 47 diz assim: e se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho do que com os dois ser lançado no inferno. Gente, eu sei que Jesus não mente.
se tivesse saído uma só palavra mentirosa da boca de Jesus, ele não poderia ser o Cordeiro. Porque o Cordeiro que tira o pecado do mundo é um Cordeiro perfeito. Então, quando Jesus abre a boca e diz: olha, se alguma coisa na tua vida pode te fazer tropeçar, corta essa coisa da tua vida. Entra, sabe? Entra na eternidade sem essa coisa. Mas vem para o céu, aceita a obra que eu fiz na cruz. E sabe, a vida cristã é uma vida de cortes, de renúncia. É uma vida de choro. É uma vida que a gente tem que abrir mão. Por quê? Porque a gente vê o próprio Jesus abrindo mão para nos salvar da própria vida dele. Gente, os apóstolos tiveram uma história de abrir mão de tudo. Quem realmente serve a Deus não tem uma vida fácil, mas tem uma vida de milagres e com a presença de Deus. A gente abandona alguma coisa que dói no momento, mas Deus pega aquele vazio, né, e preenche com a presença dele. E o consolo vem, e as respostas dele vêm, e dá tudo certo. Amém? Então, irmãos, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o inferno é real e que a gente precisa crer nisso e falar disso para esta geração. Sabe, eu lembro daquela passagem, o momento assim mais difícil da vida de Jesus aqui na terra foi quando ele estava lá no Getsemane, e era tão difícil aquele momento que ele suou gotas de sangue, e ele fez uma oração. Gente, se tinha alguém que o Pai ouve, esse alguém é Jesus. É a oração mais poderosa. A oração de Jesus, ela é respondida automaticamente. E ele faz uma oração assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus, ele pediu isso para Deus. E Jesus sabia que Deus era poderoso para passar, para fazer aquilo mudar. Mas a resposta foi o silêncio de Deus. Ou seja, se Jesus não morrer, os homens não foi salvo. E Jesus teve que morrer, enfrentar a cruz. Ou seja, irmãos, se o inferno é uma fábula, é uma mentira, é algo que Deus inventou para amedrontar o homem, fazer o homem andar certinho, por que Jesus teria morrido? Se ele estava pedindo para Deus: tem alguma coisa que o Senhor possa fazer para eu não morrer? Então Jesus morreu porque foi o jeito, porque o inferno, a condenação, o castigo eterno é real. Então, às vezes você está ouvindo, né, a gente acessa o YouTube e vê ali uma pregação: oh, o inferno não é real, e ali ele vem, a pessoa que está pregando vem com tantos argumentos. Lembre-se que Jesus morreu para nos livrar da condenação eterna, e Jesus falou sobre isso. Então é real, e você precisa pregar isso para a sua casa, para seus vizinhos, para a sua geração. Se alguém chegar para você do seu trabalho, um vizinho: mas esse negócio de inferno é verdade? É verdade, é real. E a gente precisa avisar esta geração. Amém? Irmãos, e como eu disse, Jesus, ele conta aqui vários detalhes da vida desse homem rico. E eu quero ler com você esses detalhes. Bem no início onde a gente começou a ler, diz assim, né? Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. A primeira coisa, as roupas desse homem. Gente, hoje nós vamos ali no shopping, numa loja, tem 1 milhão de roupas, né? Todas as cores, todos os tipos. Mas naquela época não era assim. Naquela época a roupa era muito difícil. Na época da minha mãe, ela fala
que ela só tinha 2 roupas, uma para sair e uma para ficar durante o dia. E assim, imagine na época ali de Jesus, no Antigo Testamento, era muito difícil roupa. Tanto é que quando o povo de Israel saiu do Egito rumo à terra de Canaã, Deus fez um milagre de preservar as roupas. Os menininhos iam crescendo e a roupa ia crescendo, né? Porque Deus sabia que era difícil, né? Como é que ia se fazer roupa no meio do deserto? E assim, irmãos, aquele rico, ele se vestia de púrpura e linho finíssimo. Você sabia que o tecido púrpura, o valor dele, o quilo daquele tecido, ele tinha o mesmo valor de 1 quilo de prata e até de 1 quilo de ouro? Ou seja, uma pessoa chegava para comprar 1 quilo daquele tecido, ele tinha que chegar lá com 1 quilo de prata, 1 quilo de ouro, né? Depende se tivesse muito. Então assim, aquele homem se vestia do melhor. As roupas que os reis se vestiam eram as roupas que aquele rico se vestia. E continuando aqui, diz assim: e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Aquele homem, todo dia na casa dele era festa. Todos os dias havia banquetes, sabe? Os vizinhos eram convidados, as pessoas da cidade eram convidadas e todo dia era festa. Jesus fala isso. Todos os dias ele se alegrava e com certeza Deus via aquilo, né? E assim, irmãos, há pecado em se alegrar todo dia? A própria Bíblia fala, né? Alegrem-se. Paulo fala, alegrai-vos e tal, alegrem-se. Irmãos, mas a Bíblia fala que nós precisamos ter dias de tristeza. Eu quero ler com você lá em 2 Coríntios 7:10. Diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Existe uma tristeza que o homem precisa viver, que é a tristeza que o Espírito Santo traz até nós pelos nossos pecados. Até mesmo a gente que tem uma aliança com Jesus, nós pecamos. E a gente tem dias de tristeza que o Espírito Santo chega e nos confronta. E aquele homem não tinha dias de tristeza. Ele só se alegrava, né, com banquetes. E nós precisamos lamentar e chorar pelos nossos pecados. A Bíblia diz lá em Tiago 4:9, eu vou ler aqui, diz assim: reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Aquele homem precisava parar de dar festas e se entristecer pelo seu pecado, se entristecer pela vida que ele estava tendo. E eu digo para você, é necessário dias de tristeza. Quem caminha com Deus nesse mundo, sabe, tem dias de tristeza na nossa própria luta com a carne, quando a gente fica assim, meu Deus, eu não estou conseguindo vencer, e a gente tem ali uma luta com a gente mesmo, né, com a nossa falta de fé. Mas eu digo para você, Deus entende isso, e Ele nos ajuda nas nossas tristezas. E lá em Eclesiastes 7:2, eu vou ler aqui, diz assim, Eclesiastes 7:2: melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas, e que os vivos o tomem por consideração. A Bíblia diz aqui, irmãos,
que é melhor a gente ir numa casa onde há luto. Sabe por quê? Porque diante de um luto, muitas vezes os parentes se arrependem do tempo perdido. Quantas vezes a pessoa não valoriza, né, a presença do outro, e a família vive em pé de guerra. E ali, quando alguém morre, a família se arrepende. E quando nós vamos até uma casa que está em luto, a gente é despertado. Meu Deus, será que eu estou amando a minha família? Ou será que eu estou desperdiçando tempo com os meus? E o luto também ele serve para nos lembrar que nós morremos, que nós somos passageiros, que a nossa vida aqui tem um fim. E que muitas vezes é um fim tão breve. Quantos jovens morrem, né? Quando saem para a balada, ou no carnaval, ou até de um acidente. Há um fim para cada um de nós. E às vezes a pessoa está com uma vida, sabe, como aquele rico estava. Uma vida em pecado, só fazendo festa, comemorando, com muito dinheiro. E ele esqueceu que ele tinha um fim. E que naquele fim há um Deus juiz que requer de nós as nossas obras. Então, a Bíblia dá Salomão nos dá esse conselho. Vá a casas que estão em luto e desperte. Que sirva a dor daquela casa como exemplo para a sua vida. Amém? Irmãos, e eu quero voltar lá para Lucas, lá para a história. Continuando aqui, diz assim: havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. A gente vê outra coisa aqui. Aquele homem todo dia tinha banquete, tinha festa na casa dele. E bem na porta da casa dele tinha um rico, um mendigo que estava ali deitado. E Jesus fala, aquele mendigo que estava ali deitado, ele desejava comer das migalhas que caíam lá nos banquetes daquele rico. E a gente vê que aquele rico, ele era egoísta e ruim. Porque se tem um mendigo na porta da casa de alguém, essa pessoa todo dia faz festa, que desse pelo menos o que sobrava. Mas a Bíblia diz que o mendigo, ele desejava comer, porque ele não comia, irmãos. Aquele rico, ele era egoísta. E eu digo para você uma coisa. Lá em Provérbios 19, 17, diz assim: aquele que dá ao pobre, empresta a Deus. E esse versículo, ele é tão assim, maravilhoso, porque ele diz que quando eu dou algo para um pobre, na verdade, eu estou emprestando essa coisa para Deus. Já pensou você emprestar um prato de comida para Deus? Sabe, o que é que Deus vai lhe dar em troca? Quando Ele vir pagar você, você acha que Deus vai chegar lá com o pratinho de comida, tá aqui, vim te pagar? Não. As mãos de Deus são mãos de multiplicação e abundância. Quando Deus vier pagar o empréstimo, porque Deus não é caloteiro, Ele vai pagar de uma forma abundante e maravilhosa. Então, irmãos, a Bíblia diz que quando eu ajudo o pobre, Deus toma aquilo para Ele como um empréstimo que foi feito por Ele, e Ele vai pagar. Então eu digo para você, abra sua mão para ajudar quem precisa, porque Deus
está vendo e Ele vai pagar. Aqui nessa terra, se você precisar, se um parente seu precisar, um filho, no momento difícil, Deus vai pagar. E se Ele não pagar aqui, Ele vai pagar na eternidade. Mas um dia Deus vai pagar tudo que Ele tomou emprestado com você, quando você estendeu a mão e ajudou o pobre. Amém? E assim, irmãos, eu quero dizer para você que a gente precisa se despertar como igreja para fazer obras. Porque às vezes a gente tem uma vida religiosa até que certinha, tipo assim, aí eu venho para a igreja, né, na quinta, quando tem rede no sábado eu venho, no domingo tô aqui, na célula eu vou. Então assim, a minha rotina de evangélica eu estou cumprindo. Eu leio a Bíblia em casa, eu oro todos os dias. Então assim, eu estou uma vida boa, né? Estou cumprindo tudo. Mas eu quero ler com você lá em Tiago 2:14, que diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de algum alimento diário, e um de vocês lhe disser: vá em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, quando o irmão chega pra gente e fala assim: eu tô com uma situação financeira terrível, lá em casa eu não tenho nem o que comer. Aí você fala assim: tá bom, irmão, eu vou orar por você. A Bíblia está dizendo que isso que você está fazendo é inútil. Deus não quer agora que você ore. Deus quer que você pegue uma parte do seu salário e compre de alimento e dê para aquele irmão. Porque a fé sem obras, ela é morta. Então assim, irmãos, eu quero dizer para você que Deus nos chama para abençoar a outros. Sabe, a gente precisa ser crente, ser pessoas de fé, de oração, que congrega, mas a gente precisa também impactar esse mundo com as nossas obras. E Deus vê isso e espera isso da sua igreja. Nós somos o povo de Jesus aqui na terra, e nós precisamos nos compadecer de quem está com fome, de quem está com necessidade. A gente precisa compartilhar o que Deus tem nos dado, porque Deus sempre nos dá para a gente repartir. Amém? Então eu queria despertar você para isso, para que você fizesse a obra de Deus com as suas mãos e não só com a boca ou com os joelhos. Lá em Mateus 22 eu também quero ler. A partir do versículo 36, um fariseu, ele chegou para Jesus e falou assim: Jesus, tem algum dos mandamentos que seja o maior? Aí Jesus responde assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então isso aqui é muito interessante. Jesus chega e fala: olha, o maior de todos os mandamentos é amar a Deus. Mas semelhante a este mandamento, amar o seu próximo, ele é semelhante a amar a Deus. Ou seja,
como igreja, nós, cantamos louvores que amamos a Deus, estamos buscando a presença de Deus, mas também a gente precisa amar o nosso próximo. O maior é amar a Deus, mas o semelhante a amar a Deus é amar o próximo. Então, igreja, eu quero dizer para você nessa noite: faça a obra de Deus com o que Deus tem colocado nas suas mãos. Vamos fazer a obra de Deus e abençoar esta geração. Amém? Agora eu quero voltar lá para Lucas e continuar aqui lendo o versículo 27. Diz assim: então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então você vê aqui que o rico, ele pede para Abraão mandar Lázaro ir lá na casa dele, avisar os irmãos dele, para que os irmãos se arrependessem. Ou seja, o rico sabe exatamente porque ele foi para o inferno. Ele sabe que ele tinha uma vida de pecado. E ele sabe que assim como ele, os irmãos que ainda estavam vivos iriam para o mesmo lugar que ele. Era uma família que precisava de salvação. E ele chega para Abraão e fala: Pai Abraão, manda Lázaro ir lá. Gente, a resposta de Abraão, ela é uma resposta que nos diz muito. Abraão fala assim: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. Quando ele fala isso, sabe o que é que ele está querendo dizer? Eles têm a Bíblia. Nesse tempo aqui, irmãos, não tinha o Novo Testamento, tinha só o Antigo. Moisés foi quem escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E os profetas, são os livros, a maioria dos livros do Antigo Testamento. Então, quando o rico pede para Lázaro ir lá, Abraão fala assim: não, eles têm a Bíblia. Ouça a Bíblia. Ouça o que a Bíblia diz. E eu digo para você uma coisa, irmãos: nós temos a Bíblia. Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, quando a gente fala de Jesus para elas, elas falam assim: olha, no dia que Deus me tocar, no dia que eu sentir Deus me chamando, aí eu vou. Aquele rico, ele queria que alguém ressuscitasse. Tipo assim, se alguém ressuscitar, eles vão acreditar se tiver alguma coisa sobrenatural. E há pessoas que estão esperando esse acontecimento sobrenatural, Deus mandar um anjo na casa deles e dizer: olha, vá ser crente, acredite no que os crentes pregam na Bíblia. Irmãos, a Bíblia, o Evangelho, já está sendo anunciado no mundo. E a fé, ela não vem por a gente ver alguém que já morreu. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se alguém não crê no que a Bíblia diz, essa pessoa não vai crer em nenhuma outra coisa. Está aqui as palavras de vida eterna. Está aqui a palavra que abre os olhos do homem e impede que ele vá para o inferno. E Abraão fala assim que eles ouçam o que já está escrito, o que já está anunciado. Irmãos, Parauapebas, a nossa cidade, na nossa nação, irmãos, em todo bairro tem uma igreja. Na nossa cidade, eu ouso dizer que quase em toda a rua tem uma igreja. Então o Evangelho, ele está sendo dito, falado, anunciado à nossa cidade. Ninguém vai chegar diante de Deus inocente, sabe? E
E nós precisamos, como igreja, orar para que a nossa boca, quando se abrir, o evangelho seja pregado com poder, com autoridade. Então, irmão, sabe, o que eu digo para você é que nós temos um papel nessa história. É de ir e anunciar. Ir e falar dessa palavra. Falar, olha, o inferno é real. Jesus morreu para nos livrar do inferno. Há vida eterna em Jesus. Nós temos essa palavra. Você sabe dizer isso, eu sei dizer isso. Ah, Sâmia, mas será que as pessoas vão crer? É o Espírito Santo que convence. Não somos nós, é o Espírito Santo. Assim como não foi você e nem eu que morreu na cruz para comprar a salvação, assim também quem move, quem convence o coração das pessoas é o Espírito Santo de Deus. Mas o Senhor deixou algo para nós. Ele não permitiu nem os anjos e ninguém. Ele falou, essa parte é com os meus filhos. Falar, ide, pregai o evangelho a todas as nações. Falem do que eu fiz na cruz. Anuncie essa boa nova. E sabe, irmãos, a gente não pode se alegrar tão somente com o nosso futuro eterno, que é o céu, a Nova Jerusalém. A gente precisa se desesperar com quem está indo para o inferno. Então eu convido você, igreja, a se despertar para fazer a obra de Deus, porque você já viu que Deus, Ele retribui com abundância com quem faz a obra, e também a anunciar essa salvação, porque o fim está próximo. Jesus, Ele morreu pelas pessoas e Ele nos mandou ir e pregar isso. Então, onde você tiver oportunidade, fale que o inferno é real, mas que Jesus morreu e que ninguém mais é obrigado a ir para lá. Se ele recorrer ao advogado Jesus, ele terá a remissão dos seus pecados. Amém.